Jesus. Amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos no mês de julho. O mês de julho é o mês do avançar, né? Coloca para nós o Êxodo capítulo 14, versículo 15. Nós estamos nessa palavra, nós estamos baseados esse mês nessa palavra. Êxodo 14, 15. Olha o que diz aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então existem pessoas que acham, irmãos, que tudo é oração. Deus falou: Moisés, por que você está clamando para mim? Não é oração. Moisés, manda esse povo marchar, manda esse povo agir, né? Então, irmãos, não é hora de você estacionar, não é hora de você parar, é hora de você romper em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, no geral, o mês de julho é um mês de férias escolares, é um mês que as pessoas elas costumam fazer o seguinte: eu vou coincidir as férias do meu trabalho com as férias da escola, para poder passear, poder viajar, poder tirar uns dias com a sua família, né? Então, dessa forma, mas você não pode parar, você tem que avançar em nome de Jesus. Quem olha para trás não avança, quem olha para trás não rompe, né? Quem olha para trás, irmãos, não cresce. Nós precisamos crescer. Você não deve olhar para trás nem para tentar entender, nem para perguntar. Tem que olhar para frente em nome do Senhor Jesus. Deus falou a Moisés: diz aos filhos de Israel que marche. Tem que ter a ação, né? Nós temos que agir em nome de Jesus. Não espera acontecer. Somos provocadores de milagres. Nós agimos para Deus reagir. Repito, nós agimos para Deus reagir em nome do Senhor Jesus. Aí essa semana nós olhamos lá Êxodo 2, 24. Coloca o capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2 de Êxodo 24, ó. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então nós estávamos estudando, irmãos, que Deus, Ele não vê a pessoa pelo seu grau de escolaridade, por aquele que estudou bastante, aquele que nunca foi na escola. Deus não vê você, irmãos, pela sua beleza física, né? Eu sou bonito, pastor. Deus não vê você, irmãos, por você simplesmente ser só batizado na igreja, só frequentar, só congregar. A Bíblia fala que Deus viu eles, irmãos, foi no gemido. Eu gosto daquela tradução que fala é na revolta. Pessoal, você precisa se revoltar, não contra Deus, irmãos, contra a sua situação, não é contra a sua igreja, não é contra o seu pregador, é contra a sua situação, né? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, lá em casa está todo mundo doente, pastor, todo mundo desempregado, ninguém se deu bem na vida. Se revolta contra isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Olha o que diz aí, coloca Romanos 6,16. Isso aqui foi a mensagem durante a semana, porque nós estamos nesse mês de avançar. E ouviu Deus, não, volta lá, 6,16, ó. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você é servo de quem você obedece, irmãos. Tem pessoas que é servo da crise, porque ela está obedecendo que ouvi dizer que está muito difícil, pastor, não está fácil para ninguém. A pessoa é serva de quem obedece, irmãos. Tem pessoas servindo, irmãos, o pecado, servindo a doença, servindo a miséria, pessoal. Vai para cima em nome do Senhor Jesus. Não aceita isso, fala: Deus me chamou, foi para a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso ser servo da derrota, eu não posso ser servo do acomodismo, eu não posso ser servo do conformismo. Talvez você fala: pastor, eu era mais assim, hoje eu estou mais devagar. Pastor, eu era mais ativo, hoje eu estou mais conformado, hoje eu estou mais acomodado. Está errado, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala sobre Moisés. O Moisés, irmãos, ele morreu com 120 anos. A Bíblia fala que suas vistas não escureceram, ele não perdeu a sua força nem o seu vigor. Ah, pastor, mas fala dele fisicamente. Não é para você perder a sua força espiritualmente, não é para você perder, pessoal, o seu entendimento na palavra de Deus.
A Bíblia fala sobre o Caleb. O Caleb, quando entrou para espiar a terra, ele tinha 40 anos. E passou-se 45. Ele diz: eu tinha a mesma força com 40, eu tenho hoje com 85. Então veja, pessoal, nós temos que estar forte na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, pessoal, é para avançar. Às vezes você já chegou numa situação anteriormente onde você está, só que o medo fez você recuar, o medo fez você voltar para trás. Irmão, nós temos que ir para frente em nome de Jesus, né? Às vezes a pessoa chega até um determinado ponto e ela volta tudo para trás. Ela chega naquele ponto, ela retrocede tudo de novo. Não, eu tenho que continuar em nome de Jesus e Deus vai abençoar. Então eu queria deixar essa palavra com você, que é o nosso propósito aqui desse mês de julho. Nós estamos orando todos os dias, né? Eu e tua equipe orando, teu relógio de oração, os meus obreiros estão orando pelos nomes que estão aqui no altar, né? Em nome do Senhor Jesus. E é para você continuar no nome do Senhor Jesus. Amém? Então quem olha para trás trava. Não olha para trás não. Quem crê avança no nome de Jesus. É um mês inteiro para você romper, crer e conquistar. Deus já foi na nossa frente no nome do Senhor Jesus. Não é tempo de esperar, é tempo de avançar. Amém? Agora vamos aqui na mensagem. Nos abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Irmãos, eu sei que aqui vocês aqui na igreja talvez estejam até calejados deste assunto que eu vou tratar aqui, né? É um assunto mais controverso na internet. É um assunto, pessoal, que o que as pessoas têm mais rejeições, né? Na internet. Nós vamos ver que assunto que é, né? 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Vamos lá. 1 Crônicas 13, 1. Espero você encontrar, está ali na tela, em nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui nos domingos da água dos maiores milagres. Todo mundo trouxe a garrafinha, irmãos? Todo mundo trouxe? Glória a Deus. Alguém esqueceu a garrafinha, pessoal? Para nós, esqueceu a garrafinha, você vai levar o cálicezinho então, para você não quebrar a campanha, tá? Em nome de Jesus. Capítulo 13, versículo de número 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, aos sacerdotes, aos levitas nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúna conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então veja, irmãos, que quando Davi ele assume o reinado, o trono de toda a nação de Israel, primeiro projeto de governo estava lá no começo. O Davi ele falou o seguinte: ele mandou conselho, mandou carta, né, para todos os capitães dos milhares, das centenas e os príncipes e toda a congregação. Sabe quando você está no começo, você tem medo de errar? Você quer fazer tudo certinho, tudo perfeito. Você tem aquela insegurança de não fazer o errado, né? Assim estava Davi. O primeiro ato de governo, irmãos, naquela época, um exemplo mais simples é impossível, né? Tinha a arca de Deus, né? Onde ficava a presença de Deus. Eles levavam a arca quando ia para a batalha, era um sinal que Deus estava com eles. É como se fosse essa caixa que eles som, o retorno, né? Acontece que a arca de Deus era levada, e a Bíblia Sagrada diz que permitiu que se roubasse a arca de Deus nos dias de Saul. E o Saul permitiu que ficasse 20 e poucos anos a arca lá roubada. É como se roubasse Deus da nação de Israel. Então, no primeiro ato de governo, o Davi queria que Deus estivesse no seu lugar presente. Ele queria que primeiro fosse dedicado a Deus.
Então ele falou: vou fazer com capitães, milhares, centos, príncipes. Então veja, irmãos, que quando ele tomou essa iniciativa, versículo 4, então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então, nos acontece que poucas decisões são tomadas num país como o nosso, que é república, né? Significa, vem do latim, res publica, ou seja, quem manda é o povo, quem governa é o povo através dos seus eleitos, né? Dos eleitores eleitos, né? Isso deveria ser na prática, né? Na teoria, pelo menos é assim. E aí acontece o seguinte, pessoal, a Bíblia fala que toda a congregação, poucas decisões são tomadas unânimes, poucas decisões são tomadas uniformes, tanto que o número, você percebeu, irmãos, que o número de vereadores sempre é um número ímpar, porque para que não haja empate nas votações. A mesma coisa é no fórum. Primeira instância, um juiz julga, aí recorre da decisão desse juiz, vai para a segunda instância, são colegiados de 3 juízes que julgam. Por que 3? Porque é um número ímpar para não ter empate. Então, pessoal, assim é no Congresso dos Deputados, enfim, né? Dos senadores, enfim. A Bíblia fala, irmãos, que foi uma decisão unânime, versículo 4. Então, toda a congregação, então diz toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então a aceitação foi unânime. Quando é de Deus, irmãos, agrada todo mundo. Irmão, não briga com Deus. A Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta transtorno. Ah, pastor, eu estou com medo de levar minha namorada, né? Primeiro, você é de Deus. A Bíblia fala que nós temos que beber água da nossa própria fonte. Você tem que arrumar no Senhor. Primeiro, você ora, apresenta a Deus, conversa com outra pessoa, né? Você tem interesse. E aí, pessoal, depois que ora, você pede para o pastor abençoar. Assim funciona o namoro cristão do jovem, né, na igreja, em nome do Senhor Jesus. Aí chega o dia de se apresentar para a família. Se é de Deus, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta transtorno. Por mais que às vezes o filho sempre a mulher mais próxima dele é a mãe e a filha é o pai. Então se fala que o meu namorado agrada meu pai, que a minha namorada agrada a minha mãe, quando é de Deus agrada até o tio. Então a Bíblia fala que houve esse consenso lá em todos. Verso 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim, né? Então todos foram convocados, não é uma opção. A mesma coisa na obra de Deus, nós todos somos convocados. Uns para fazer uma coisa, outros para fazer outra, não é uma opção, certo? Nós somos convocados para ser a família de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Agora anota o que eu vou dizer para você, irmãos. Se você não aguenta o processo, você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, aguenta o processo, senão você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ah, não gostei, porque não sei o quê. Sempre nós reclamamos no processo. Opa, calma, eu preciso aguentar o processo para cumprir o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. E aí o versículo 6, irmãos, diz assim: então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Então você vê, irmãos, qual que era o propósito? Levar a arca de Deus, né? Qual que é o propósito que você foi criado, irmãos? Para ser a família de Deus aqui na terra, né? Nós somos criados para este propósito em nome do Senhor Jesus. E como toda família, às vezes, irmãos, toda família tem os seus desafios, tem as suas divergências de opinião, de informação, né? E aí acontece que nós somos chamados para ser a família de Deus. A igreja de Deus, ela tem os seus problemas como qualquer outra, mas a igreja de Deus é um organismo vivo, e como organismo vivo ela tem que crescer em nome do Senhor Jesus.
Então, pessoal, eu fui chamado para ser a família de Deus aqui na terra, para ser o mantenedor da obra de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Você vê que o Davi mobiliza uma nação, mobiliza um país, ele convoca todo mundo, fala, vamos lá, né? Quantos que você está conseguindo, irmãos, embarcar na sua ideia, convocar pessoas, passar entusiasmo? Tem pessoas que não estão, nem a sua fé está entusiasmada. Como é que ele consegue passar entusiasmo para outro alguém? Nós precisamos ter entusiasmo na nossa fé, no nome de Jesus. Aí o versículo 7, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eusá e Aiô guiavam o carro. Aqui está um problema, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o Davi tinha pressa. E a pressa, diz um ditado, que é inimiga da perfeição. Irmãos, talvez a pressa fez com que ele não pesquisasse, ou não levantasse alguém que pudesse pesquisar como que era para ser transportada a arca de Deus. A arca de Deus, toda vez que ela era para ser transportada, ela tinha que ser coberta, porque ela era de ouro, pessoal, e era sinal da glória de Deus. Teve uns camaradas lá na época dos juízes, antes do período da monarquia, que eles olharam dentro da arca e morreram, pessoal. Já viu que é ditado? A curiosidade matou o gato? Então tem coisa, irmãos, Deuteronômio 29 fala que as coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para nós os homens. Tem perguntas na sua vida, na minha vida, talvez que não tem resposta, porque não é para mim, não é para você, irmãos, é para o Senhor, né? Em nome de Jesus. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele pega lá um carro novo, pessoal. O problema era o carro novo. Às vezes o problema, irmãos, é a casa nova. Pessoas têm pressa, nós não nos atentamos a detalhes por causa da pressa. Nós não nos atentamos ao manual do fabricante. E qual que é o manual do fabricante? Todo produto que você compra, às vezes tem lá o manual do fabricante. Ó, esse aqui é made in Brasil, né? A cidade, o número do CNPJ, porque é uma empresa legalizada, né? Você pegou, ó, isso aqui funciona assim, assim. Tem até algumas precauções da questão do uso, para você não quebrar o produto antes de usar, né? Então tem tudo isso. O manual do fabricante, irmãos, do nosso Deus, que nos criou, que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, é a palavra de Deus. Davi não foi Davi. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, que não prosperam? Por quê? Porque digamos que a pessoa, irmãos, vamos citar um exemplo, que é uma coisa não de primeira necessidade, mas é uma coisa de utilidade, né? A pessoa, ela cresceu bastante, nada contra, ela comprou um rancho, e aí a pessoa vai e fala o seguinte: eu quero ter um rancho, é natural eu ter um bote, eu quero um motor, porque eu quero pescar, eu quero andar no lago, no rio, na represa, o que seja. Aí daqui a pouco a pessoa fala: não, eu quero um jet ski. Aí a pessoa fala: vou ter meu jet ski, maravilha. Aí ela paga lá um valor, não sei quanto custa. Aí daqui a pouco, irmãos, lança um mais novo do que o dela, um mais potente, um que tem um botão que é o turbo. Aí a pessoa pagou lá X, e aí ela consegue vender pela metade do X, pega aquela metade do X, dá de entrada para comprar o que tem um botão turbo, e aí fica devendo 2 vezes mais aquele, porque esse é 2 vezes mais caro. Essa pessoa às vezes ela não vai crescer, irmãos. Por quê? Porque falta um planejamento. O problema, pessoal, é um carro novo, é a casa nova. Nada contra você melhorar de carro, melhorar de casa, né? No nome de Jesus. Só que às vezes o que eu estou tentando dizer para você, nós temos pressa para nós mesmos. Só que nós não temos pressa para as coisas de Deus. Se tem uma pessoa que merece ter um sofá bom, é um cristão. Eu sou defensor disso. Se tem uma pessoa que deve morar bem, é um cristão. Se tem uma pessoa que deve viver bem, é um cristão. Se tem uma pessoa que deve vestir bem, é um cristão. Se tem uma pessoa que deve comer bem, é um cristão. Que deve ter um conforto, é um filho de Deus, um cristão. Mas nós não podemos ter pressa, irmãos. Tem tanta gente que tem pressa que já saiu da bênção de Deus para fazer coisa errada. Não, eu quero pegar um atalho. Não, tem que estar na vontade do Senhor. A Bíblia diz em Êxodo, ela vai colocar lá, você não precisa abrir, Êxodo 25, 14. Êxodo capítulo 25, versículo 14 e 15. Olha o que diz, ó. E meterás as varas nas argolas,
aos lados da arca, para se levar com elas a arca. 15, versículo 15. Não, você estava lá, capítulo 25, versículo 15. Capítulo 25, versículo 15. As varas estarão nas argolas da arca e não serão tiradas delas. Então Deus mandou, Deus planejou, irmãos, lá no livro, irmãos, de Êxodo, como que era para ser carregada essa arca. Deus fez 4 argolas, né, 2 de cada lado, e mandou que se colocasse umas varas nessas argolas, e que essa arca fosse transportada pelos sacerdotes. A arca não era para ser transportada em nenhum veículo, a não ser veículos humanos. E o Davi não atentou isso, porque ele tinha pressa. Às vezes nós temos pressa, pessoal. Não, calma, né? Em nome do Senhor Jesus. Só os levitas, os sacerdotes podiam carregar. Davi não atentou a isso, irmãos. Nós temos que atentar em nome do Senhor Jesus. Às vezes, pessoal, o erro não foi intencional, mas houve um erro. Olha o verso 8, né? O verso 8 diz assim: e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com aludes, com tamborins, com símbolos e com trombetas, né? Então você vê, irmãos, que eles estavam felizes. Mas será que Deus estava feliz com o que eles estavam fazendo? O propósito era bom, mas houve falha na execução do projeto. Então veja que eles estavam lá cantando, salmodiando, bailando, aquela coisa toda. O propósito era bom, não é? Mas acontece que o erro não foi intencional, né? Então acontece que às vezes a casa fica deserta. Por quê? Porque nós não consultamos o Senhor, nós não buscamos a direção do Senhor. Aí, irmãos, eu disse que essa é uma das mensagens que talvez você na internet vai me discordar de mim, estou no seu direito, você não vai gostar, né? É uma mensagem mais controversa na internet, às vezes a pessoa não entende, mas olha o que diz aqui o versículo de número 9: e chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então foi eleito, irmãos, 2 pessoas, né? A Bíblia fala que 2 pessoas estavam guiando o carro era novo, era carro de boi. Então um cutucava desse lado para o boi ir para o lado de lá, e outro cutucava do lado de lá para o boi vir do lado de cá para andar em linha reta. E chega um momento, irmãos, que a Bíblia fala que, olha, chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Isso aqui me chama a atenção, irmãos. O que fizeram os bois tropeçarem? Boi de carga, né? O que faz um boi tropeçar? De repente um buraco, de repente uma pedra no caminho. Nós vamos encontrar buracos no caminho, nós vamos encontrar pedras no caminho. O desafio é nós não tropeçarmos, nós continuarmos olhando para o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E aí, quando os bois tropeçaram, imagine, irmãos, aquela arca, aquele caixote está escorregando ali no assoalho do carro. Quando está escorregando, a intenção de usar é o seguinte: eu vou colocar a mão, eu não vou deixar cair na poeira, eu não vou deixar cair no barro, não vou deixar cair no chão. Essa é a intenção dele. Mas sabe aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio? Então, irmãos, a intenção dele era amparar. Só que o Uzá, ele não tinha autorização de colocar a mão na arca, de manusear a arca. Por quê? Porque ele não era profeta e não era sacerdote. Ele não tinha autorização para isso. Irmãos, o Uzá quis fazer do jeito dele. Talvez ele não quis ser herói, mas falou: não vou deixar cair, eu vou segurar aqui, né? Então ele quis fazer do jeito dele. Aqui está o problema, pessoal, porque existem pessoas que elas estão na igreja, elas querem prosperar, mas elas querem fazer do seu jeito, elas querem que a sua família seja abençoada.
só que elas não querem vir quarta-feira orar pela sua família. Eu costumo dizer que eu não posso amar sua família mais do que você, pessoal. Eu estou aqui de plantão, eu não gosto nem de sair do prédio da igreja na quarta-feira. A igreja não fecha quarta-feira, porque eu estou o dia inteiro aqui à disposição para atendimento, para fazer 3 reuniões. Jesus sabe disso. E aí acontece que a pessoa não vem nenhuma, tem 3 reuniões, ela não vem nenhuma. Então veja, irmãos, ela quer que a sua família seja abençoada. Ela fala, não entendo, por que aconteceu isso com meu filho, com a minha esposa, com meu genro, com minha nora, minha família? Então, pessoal, não faça do seu jeito. Ah, pastor, eu já estou liberto, eu não preciso vir na sexta-feira orar pela libertação. Irmãos, ora pela libertação de quantas pessoas que precisam se libertarem, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar, né? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu quero prosperar. Mas como eu disse, né, que às vezes é uma das mensagens mais controversas. O meu culto, por exemplo, irmãos, é 1h30 no domingo, no mínimo, 1h30. Mas ele não passa muito disso, porque daqui a pouco eu tenho que fazer o segundo, né? Acontece o seguinte, eu passo 1h30, nós temos a parte do louvor, tem a parte da palavra. Às vezes é 5 minutos só que eu falo de doação, né? E a pessoa, às vezes acontece o seguinte, eu falo, pastor, só fala em dinheiro. Então, irmãos, às vezes a pessoa quer prosperar, mas ela não quer dar a Deus o que é de Deus. Às vezes a pessoa quer fazer do seu jeito. Irmãos, o dinheiro do dízimo não é essa instituição foi feita, pastor, no Velho Testamento. Irmãos, se fosse no Velho Testamento, a Bíblia fala em Hebreus, Jesus falou sobre o dízimo, né? Mas é uma coisa da lei de Moisés. A Bíblia fala que o Abraão foi antes de Moisés, ele deu o dízimo lá ao rei Salem, né? Melquisedeque. Então veja o seguinte, pessoal, às vezes a pessoa quando dá, ela vem no culto, quando dá, faz uma oferta, acha que pode administrar o que é do Senhor. Não, pastor, eu não dou para pastor nenhum, eu não dou para a igreja nenhuma, eu faço caridade. Nós não temos autorização de tocar, irmãos. Não julgue a presença de Deus como algo comum que você possa tocar. O usar, pessoal, custou isso, ele fez do jeito dele. Aí o versículo 10: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão, a arca, e morreu ali perante o Senhor. Nós não podemos tomar a santa presença de Deus como algo comum que nós podemos tocar. Nós temos que ter reverência à presença de Deus em nome de Jesus. Às vezes a mensagem mais combatida na internet é justamente sobre isso, né, irmãos? Irmãos, Deus, Ele exige de mim, de você, menos do que o mínimo. Jó capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz o Jó 11, 6. Coloca aí Jó 11, 6. Jó capítulo 11, versículo 6. É 11, 6, isso mesmo, Jó 11, 6. Não apareceu aqui ainda não. Jó 11, 6. Eu vou ler aqui na Bíblia aqui para você, irmãos. Já apareceu? Está lá. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que se sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, irmãos, Deus exige de nós menos que merece a iniquidade. Deus exige menos. Então veja, pessoal, o seguinte, às vezes a pessoa fala, pastor, eu tenho minha empresa, lá tem meu negócio, eu tenho meu sócio. Qualquer sócio, irmãos, é 50% a 50% do lucro para um para outro. Às vezes, irmãos, é um acordo que faz assim, eu entro com o dinheiro, você entra com a mão de obra, é 60-40, né? Ou 70-30. O nosso Deus, irmãos, Ele é Senhor, Ele manda um cliente para você. O nosso Deus dá saúde para você trabalhar. O nosso Deus dá, como diz, né, em inglês, network, rede de relacionamento. Pessoas que colocam a pessoa no seu caminho, que tem um produto, matéria-prima, cliente que vai comprar de você, e Ele exige menos, né, de nós mesmos. Então veja, pessoal, Deus está pedindo para ele. Deus não precisa de dinheiro, pastor. Claro que não. Na época do Velho Testamento, os dízimos eram de frutas, de grãos, né? Dessa maneira, mas a obra de Deus, ela precisa crescer, e você precisa crescer, e para isso, pessoal, em nome de Jesus, fala, eu não vou fazer do meu jeito, em nome do Senhor Jesus. As coisas não são do nosso jeito.
Ah, pastor, eu acho que eu posso dar um pezinho lá, outro pezinho aqui. Não tem nada não, pastor. Eu acho que eu posso divertir também. Aí eu venho aqui na igreja, eu faço uma oração e está tudo certo. Não faça do seu jeito, irmãos. Faça do jeito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo de número 10, irmãos, eu tirei aqui da página, volta lá, Crônicas, versículo 10, 1 Crônicas 13, 10. Olha o que diz aqui, ó. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante o Senhor. Veio o temor de Deus, no versículo 11, diz assim, ó: e Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje, né? Então veio o temor, irmãos, é para trazer o temor em nome do Senhor Jesus. Você fala, poxa vida, é para repreender o devorador, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho de Deus, a diferença do Evangelho de Deus com religiões, é que o Evangelho de Deus é um voo mais alto. O Evangelho de Deus é resultado. Quando Pedro foi visitar a casa de Enéas, o Enéas estava 8 anos, estava acamado. E o Enéas era um discípulo. O Pedro falou, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele colocou o verbo, colocou uma ação, né? Se levanta, vai fazer a tua vida, né? Então acontece que na hora o Enéas sentiu que ele podia, ele logo se levantou e ficou demorando, esperando, né? O Evangelho de Deus é resultado, então tem que acontecer resultado em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou orando, é para que pessoas da minha família sejam curadas, libertas, venham se converter, venham se salvar, né? Em nome do Senhor Jesus, portas sejam abertas na minha vida, em nome de Jesus. Então, pessoal, como é que vai crescer, irmãos? Imagina você, pessoal, imagina você que o pai tem uma loja, é só um exemplo, tá? Toda coincidência, a mera semelhança, né? O pai tem uma loja de móveis. Aí o pai vende os móveis, e o pai fala assim, a montagem dos móveis é de graça. Aí o filho é o montador. Aí o filho vai lá na casa e fala assim, o meu serviço custa tanto. Aí você fala, não, mas o dono da loja falou que era de graça. Não, eu estou cobrando por isso. Ele cobra sem o pai saber. Irmãos, esse filho não vai ter sucesso, porque ele está roubando o próprio pai. Irmão, como é que nós vamos ter sucesso se nós estamos roubando o próprio pai? A única maneira que o ser humano consegue roubar a Deus, irmãos, a Bíblia fala em Malaquias 3,10, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E a Bíblia fala, com maldições sois amaldiçoados. Uma pessoa com maldição, irmãos, amaldiçoada, não vai prosperar, não vai crescer, não vai para frente, né? É o que diz a palavra de Deus. Pastor, mas eu estou sendo fiel e nada está acontecendo na minha vida. O único versículo na Bíblia Sagrada que nós podemos fazer prova de Deus, nós podemos reclamar de Deus se Ele não abrir as janelas dos céus, se Ele não derramar a bênção abundante na nossa vida. O único versículo, irmãos, ele diz, fazer prova de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Você encontra uma pessoa que já foi da igreja, ela reclama, irmãos, até de Deus, da igreja, da instituição, ela reclama que a igreja até pede doação, mas ela não reclama do dízimo, porque ela sabe que é um ato abençoado por Deus. Ela sabe, irmãos, que Deus ele abençoa em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que o Davi ficou triste. Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Ele ficou triste, irmãos. A falta de resultados, irmãos, faz a pessoa ficar triste. Ah, pastor, eu conheço pessoa que foi tantos anos da igreja, pastor, e não prosperou, e ela desviou. Você vê que a falta de resultados, irmãos, faz a pessoa ficar triste. Por que está acontecendo isso? Tinha uma brecha, irmãos, uma porta aberta, né? Então nós temos que fechar essa porta em nome de Jesus. Por que não tem resultados, irmãos? Porque o que não planta, e aquele que não planta, ele não colhe. Ninguém é obrigado a plantar. A gente não fecha a porta da igreja, não desliga a energia, nem nada, irmãos. Não coloca uma arma na sua cabeça, se você não der, você não vai embora. Não é nada disso. Nós ensinamos a pessoa, irmãos, a plantar. E quanto mais se ensina, menos tempo eu demoro nessa parte. Por quê? Porque ninguém é obrigado a plantar.
Mas se você plantou, você é obrigado a colher. Se você plantou, esteja certo disso, você vai colher em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós colocamos isso, irmãos, né? Então a Bíblia fala, né? Você acaba se tornando você sabe que ele pede pouco. O João 11 nós vimos lá que Deus exige menos do que merece a nossa iniquidade. Deus exige menos. Então veja, pessoal, nós precisamos colocar no nosso coração: quero fazer mais para Deus, no nome de Jesus. Eu disse no começo, irmão, se você não aguenta o processo, você não vai cumprir o propósito. Eu preciso aguentar o processo para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. E Deus me chamou, olha que privilégio, irmãos, participar das virtudes do mundo vindouro, como diz o Apocalipse, aqui nessa terra. Irmão, como você imagina o céu? Pastor, nós vamos orar, bater palma e exaustão. Não, Jesus, a mente humana não consegue imaginar como é que vai ser o céu, porque Jesus disse: eu vou preparar a morada, é para ser uma surpresa. Só que nós já participamos das virtudes da vida futura. Em nome de Jesus, Deus nos deu esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. E como tal, eu falei: eu quero desfrutar do privilégio de ser responsável, de evangelizar a minha geração. E não tem absolutamente nada que nós fazemos nessa vida, irmãos, que não dá dinheiro. Hoje, irmãos, eu não sei se você sabe, se você já teve que sepultar uma pessoa da sua família, é uma taxa de sepultamento lá no cemitério, né? Tudo isso, até para morrer, você paga, né? Dessa forma. E aí, pessoal, um lugar que nós não gostamos de ouvir de dinheiro, que dá uma revolta no coração da pessoa quando você está na igreja, porque o diabo sabe, irmãos, que vida se salva sobre isso, quando a pessoa faz para a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem hoje: não queira fazer do seu jeito, não queira fazer do seu modo, você vai quebrar a cara. Existe um padrão, existe um jeito de fazer, que é o jeito de Deus. Não é o meu, não é o seu, é o de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos orar em nome de Jesus. Faça uma fila ali que eu quero, você que